Você prega a palavra de Deus para furtar ou para a glória de Deus? Hoje em dia a gente vê muito a sociedade que elas estão se afastando a igreja ao pouco, só que ninguém pergunta o porquê. A maioria é por conta que as pessoas mais furtas do que elas da glória a Deus. Mas como assim? Primeiramente, as pessoas, elas pregam, ainda mais pastores, guias, não estou dizendo todos, né, lógico, mas a metade, elas pregam para o dinheiro. E sabe o que é isso? A sociedade, a cada dia, o que a gente vê é que a sociedade está ficando perdida cada dia mais, sabe? Antigamente, os apóstolos e discípulos, eles iam caminhando pregar o evangelho de Deus. Ele estava aqui em uma cidade e eles iam para outra, caminhando no sol, com fome, com sede, mas ia com alegria para pregar a vontade de Deus, pregar o evangelho de Deus, ensinar ao próximo como a servir a Deus melhor. E fora que tinha essas secções, e eles sentiam alegria no coração de pregar o evangelho, que estava fazendo o que Deus queria. Hoje em dia, os pastores ou guias de Deus, eles vão pelo dinheiro. Muitas igrejas, eu não estou aqui para julgar nenhuma religião e nenhuma igreja, lógico, né? Eu não quero julgar. Mas a situação é, será que você está indo pela glória realmente de Deus? Será que você está indo que é porque Deus me manda mesmo? Ou é porque você quer furtar? Ou é porque você quer meio que ser reconhecido pelo seu entendimento, que você tem sabedoria, que você tem Espírito Santo e você quer ser reconhecido, né? Porque tem gente assim que às vezes ela não vai para furtar, mas vai para ser reconhecido. E isso, você tá fazendo a vontade de Deus, você tá fazendo a sua vontade, que é da carne, sabe? Muitas pessoas que eu vejo assim, né, que os irmãos da minha igreja, assim, a gente faz visita, assim, e pessoas que elas nunca foram à igreja, ou se foram um dia, né, e depois não foram. Mas tem gente que a gente vai visitar, aí a gente chama, né, que é pra fazer uma visita, né, que é pra conhecer mais a igreja, aí a pessoa fica cheia assim de medo, não, eu não vou. Mas você sabe o que é isso? É porque tem muitas igrejas que ela tem o dízimo, que o dízimo é uma careza, que o dízimo você só participa se você dá 30% do seu emprego, sabe? Ou tem pessoas que pegam, tipo, um sacozinho, né, e sai indo, né, aos bancos da bancos, e a pessoa tem de dar o dinheiro. Não é que tem, mas se a pessoa, ela não dá, a pessoa que ela tá com o saco, olha com a cara assim, tipo, ela fica olhando assim a pessoa como se a pessoa estivesse obrigada a dar o dinheiro. Mas, enfim, muitas pessoas, elas têm já esse receio. Quando fala em visitar a igreja, ela já pensa, nossa, vai ter aquele saco passando, e a gente é obrigado a dar o dízimo, e a gente é obrigado a dar um dinheiro, sendo que hoje eu não posso. A pessoa já fica com um trauma assim na cabeça, já fica pensando por conta disso. É porque muitas igrejas, você tem um trabalho, ela quer 30%, 40% do seu trabalho, sendo que você não é obrigado. Você sim tem de ajudar ali, né? Ter assim uma simpatia, um amor e uma compaixão que a igreja precisa. Isso todo mundo sabe que a igreja precisa. Só que não se exagerar, dar tudo que você tem, porque isso não tem lógica. E muitos a gente faz visita e tem muitas outras igrejas ou pessoas que elas vão visitar pelo interesse. Por exemplo, às vezes a gente faz uma visita, né, e tudo, a pessoa já faz o quê? Um bolo, um suco, como, sabe? Era como se a gente estivesse indo visitando, a gente dá a palavra de Deus e depois a gente quer uma recompensa, sabe? As pessoas do mundo, ela pensa assim, mas na verdade não é. É por isso que outras pessoas também falam que, tipo assim, a igreja é um roubo. Mas na verdade são as pessoas que fazem isso. Deus acaba pegando a culpa, que a culpa não é dele, mas ele acaba pegando a culpa por conta disso. Porque as pessoas em si, elas que têm culpa de fazer isso, elas que têm culpa de forçar o dízimo, elas que têm culpa de elas pregar e querer a recompensa depois. Até porque os apóstolos de Deus, os profetas de Deus, eles não pediam recompensa, ele ia pregar o evangelho e às vezes eles eram xingados, eles eram, sabe, tudo enquanto ir, mas eles iam. Hoje em dia, se uma pessoa ir visitar, às vezes a pessoa tem carro, a pessoa tem uma condição financeira, a pessoa tem a gasolina e inventa uma desculpa pra ela não ir. Ah, porque fulana mora longe, eu não vou visitar ela. Ah, porque eu sou muito fã, sabe, dessa fulana, eu não quero visitar ela. Gente, às vezes o seu irmão tá passando por algo difícil, às vezes ele precisa de uma oração, às vezes ele precisa de uma visita para estar firme mais a Deus. Às vezes a pessoa tá passando por uma prova que ela só quer uma visita e que ore por ela. Mas as pessoas ultimamente, elas estão tão egoístas de um jeito que elas estão pensando só no eu, é o incômodo, sabe? Às vezes a pessoa, ela não quer visitar porque ela, eu tô aqui em casa, eu já comi, agora eu vou dormir, vou descansar e tananana. Sendo que seu irmão acolá, ele está sofrendo, ele está precisando da sua oração e você lá acomodada. Porque as pessoas de dia, elas estão no acômodo delas, sabe? Eu vou deitar, vou dormir, eu não quero nem saber de fulano, porque se eu tô bem, eu vou fazer o quê na casa do outro?
É tipo assim, as pessoas estão no seu cômodo, só que elas não estão pensando no próximo. E Deus fala também pra gente ajudar o próximo, porque Deus, ele se sente feliz a gente ajudar o próximo. E sabe, as pessoas, elas não estão com essa misericórdia, elas não estão com esse amor hoje em dia. Hoje em dia as pessoas, ela só faz ser uma pregação, a pessoa ali, e depois pra recompensa, quer um dinheiro, quer uma quantia, quer um animal, quer isso. Hoje em dia é assim, hoje em dia. E sabe, e a realidade tá triste, sabe, porque as pessoas, elas já ficam com esse pensamento, mas se ele me dá uma coisa, eu também vou ter de dar de volta. É o que as pessoas pensam hoje, a igreja. Enquanto a evangélica e a católica também estão desse mesmo patamar, entendeu? Então, o que eu digo hoje, até de mim mesmo eu falo, que todos os vídeos que eu trago aqui, eu passo logo por uma lição pra depois eu passar pra cá, porque não adianta nada eu falar coisa de boca fora que eu não passei, porque isso não tem nem lógica. Uma coisa é, muitos influenciadores pregando a palavra de Deus, falando que Deus é isso, Deus é aquilo, eu sou tia presente de Deus, Deus fez isso na minha vida. A maioria delas, eu não tô falando todas, mas a maioria das pessoas estão indo por curtida, por visualização, por dinheiro, por ser reconhecida, por achar, nossa, aquela menina ali tem sabedoria, nossa, aquela menina ali ela tem entendimento. A maioria das pessoas estão por esse propósito. Ela quer falar de Deus, ela quer falar uma obra e tudo, ou às vezes até inventa coisas, sabe, gente? Ultimamente tem muitas pessoas assim, mas já tem pessoas que Deus realmente falou, vai, faz este vídeo. Eu mesmo, eu falei, o primeiro vídeo que eu postei, eu não queria fazer vídeo nenhum. Eu sempre tive vontade, mas eu não queria fazer vídeo, porque eu tinha esse medo de eu começar a fazer vídeo e o meu ego subir. Porque é o que acontece. Às vezes a pessoa, ela começa a fazer as coisas boas de Deus. Às vezes a pessoa, ela tá na água, e aí Deus transforma ela no vinho, coloca, tipo, ela em certo patamar, aí depois ela esquece de Deus, o ego cresce, esquece de Deus, e começa a fazer as coisas dela como se ela tivesse sabedoria. Na verdade, Deus mesmo fala que a gente não tem sabedoria, né? Que a gente são tolos, né? E aí nisso, eu tinha muito medo de eu postar. E eu cresci o ego, né, por ter curtida e uma visualização e tudo. E eu tinha muito medo disso, mas Deus, ele queimou muito no meu coração pra eu postar o vídeo. E antes de eu começar o canal, eu pedi uma confirmação de Deus. Então, tem muita gente que ela só pega o celularzinho e aí grava, posta ali, né? Assim, às vezes eu falo, nossa, eu tô sentindo o Espírito Santo agora eu vou fazer isso e tudo sendo que ela não tá sentindo a presença de Deus. Ela tá se fingindo. E o que tá na sociedade hoje em dia, o quanto a pessoa, ela online, e quanto a pessoa também, ela presente, às vezes ela se finge. Ao invés de ela ajudar as pessoas, elas estão atrapalhando as pessoas de certa maneira. Elas não estão ajudando, elas estão atrapalhando. Era mais a forma do dízimo. Às vezes a pessoa começa a ameaçar, ou tem gente que ela sobe lá no púlpito, e aí começa a falar, mas fulano tal, às vezes até fala o nome da pessoa. Fulano de tal, ele não deu o dízimo. Tem muitos irmãozinhos, como você já faz piadinha? Tem muitos irmãos que estão dando dízimo, tem muito irmãozinho que é pouco dízimo. Elas estão forçando as pessoas a dar uma coisa que ela não quer dar, que ela está sendo obrigada. E Deus não quer o seu dízimo, você dando dinheiro para a igreja sem ser obrigada. Ele não quer, ele quer você dando dinheiro de coração, nem que seja 50 centavos, 5 centavos, ele quer de coração. Se for de coração, a obra vai ser feita, mas se não for de coração, não vai ser feita a obra. Quando eu comecei, né, a fazer canal, eu ficava assim, mas eu me sinto assim, tão, tipo, feia. Mas a minha câmera, ela não é boa. Mas não é isso, aquilo. Aí Deus fala assim, bem no fundo do meu coração, é porque o vídeo, ele não é sobre você, é sobre mim. E é o que muitas pessoas, elas estão vivendo. Elas querem um lugar chique pra ela fazer um vídeo, sendo que o vídeo não é sobre ela, é só sobre a mensagem de Deus. Esse vídeo, o intuito dele é de perceber, será que você tá fazendo as coisas por você ou por Deus? Será que você tá pregando o evangelho? Será que você está ajudando o seu próximo segundo a Deus, a sua carne? Às vezes você quer só satisfazer a sua carne. Às vezes você faz uma oração por uma pessoa, aí que não, eu vou fazer uma oração bem bonita, que é para aquela pessoa falar assim, nossa, você fez uma oração bonita, nossa, você é muito criado por Deus. E a pessoa esquece que a pessoa que deu esse dom para ela foi Deus. Não foi ela. Por isso que Deus, ele não deixa os seus servos ricos, ele dá o que precisa. Mas por quê? Porque a pessoa, ela já tem um orgulho em si. Então, às vezes Deus, ele quer te dar um propósito, às vezes Deus quer te dar uma bênção, mas por conta do seu orgulho você não consegue. Eu aqui toda vez, todo assunto e todo vídeo que eu faço, eu sempre oro a Deus antes de fazer o vídeo, eu sempre falo, Deus, me dá guia. Deus, como é que o Senhor quer que eu faça o vídeo? Como é que o Senhor quer que eu fale? Então eu sempre oro a Deus, Senhor, me dá guia pra eu fazer esse tal vídeo. Senhor, é esse tema mesmo que o Senhor quer que eu fale? Então sempre eu tô essa aqui é de Deus, porque se eu não tô, eu não consigo fazer vídeos aqui, porque por mim, eu nem estaria fazendo vídeo aqui, mas é Deus. Só que muitas pessoas, elas não se enxergam isso. Muitos pastores online e também, ou pessoas mesmo assim, como eu fazendo vídeo, dando às vezes os conselhos, e elas vão mais pela sua beleza
exterior. Era como eu falei, né, que antes eu ficava assim, questionando a Deus, falando, Deus, você tem uma câmera boa, mas eu tenho um cenário bom, sendo que o vídeo não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo, é sobre Deus, o vídeo é sobre Ele. E às vezes Deus prega uma coisa linda para uma pessoa, mas você não dá espaço para o Espírito Santo andar, você não dá espaço para o Espírito Santo entrar, você só dá espaço para o orgulho entrar de você e saber, nossa, eu não preciso, Deus, porque você falar bem, mas não, você não sabe de nada. Você só conseguiu estar nesse patamar porque Deus permitiu você estar nesse patamar. E eu tô fazendo esse vídeo porque Deus me permitiu estar fazendo o vídeo, mas se Deus não tivesse me permitido, eu nem estaria aqui. E sobre o acômodo, realmente, quando eu tava fazendo os vídeos, e assim, tipo, sempre demora, né, pra editar, demora pra fazer uma burocracia, né, pra depois postar. E aí eu fiquei assim, Senhor, eu não quero passar por isso, sabe, essa burocracia, tá editando, fazendo isso, não quero, tipo assim, eu tava mais no meu acômodo, né, como estão muitas pessoas. E aí deu soco no meu coração. Como é que eu dou um propósito pra você e você rejeita ele? Era meio que a gente tá tão o acômodo que você não quer ter os trabalhos, você quer tudo assim, ó, na mão, tipo assim, você pede, Senhor, me dá isso, aquilo, aí Deus dá assim, ó. Aí tá aqui já na sua mãozinha. Não é assim, você vai sofrer aflições, porque se o Filho de Deus sofreu aflição, você também vai passar aflição. Não vai ser tudo, tipo assim, na mão. Então, no começo também, eu fiquei assim, não quero fazer vídeo, porque dá muito assim, um trabalho, não quero. Mas Deus, Ele me ensinou no coração que às vezes as pessoas elas são preguiçosas, ela tem seus pés, tem suas mãos, e elas não querem fazer, sabe? E tanta gente que quer ter um pé e a mão, e quer fazer essas coisas e não consegue. Mas o assunto no momento que você parar de furtar, no momento que você tirar essa mentalidade, sabe, de falar assim, não, eu prego o evangelho de Deus e eu falo sobre Deus porque eu gosto dele, porque eu amo Jesus, porque eu sinto amor por ele, eu sinto o Espírito Santo. No momento que você ir por essa base, você vai ver que o Espírito Santo, sabe, ele vai fazer tanta obra, tanto milagre na sua vida. Acontece que as pessoas, elas estão fazendo isso sem o Espírito Santo. Ela vai fazer uma visita à casa de uma pessoa sem o Espírito de Deus. Ela vai em uma viagem sem Deus. É o que acontece, às vezes a pessoa que tem um cargo já dentro do ministério não pede o Espírito Santo para ir aonde ele vai. Eu dou um conselho aí pra você, não pregue as coisas de Deus por interesse, porque já pensou que você estar se gloriando só para sua carne, já pensou era que quando Deus voltar e o seu filho voltar e olhar para você e falar assim, eu não te conheço. Você sabe o peso assim que você vai sentir você ter tido aqui uma vida espiritual qual você achou que era espiritual. Você viveu coisas grandiosas que achou que era Deus te dando, que era o Espírito Santo te dando. Na verdade, era só a sua carne lhe dando esses desejos. E, sabe, eu fico olhando para as pessoas e quanto elas estão perdidas a esse ponto, sabe, de ela mostrar o amor de Deus, porque a palavra é o amor de Deus. A palavra, ela mostra o coração de Deus. A palavra mostra como Deus se sente, como Deus age nas pessoas. E a palavra está o amor de Cristo. Só que as pessoas estão tão cegas ao momento que elas não vê o amor de Deus quando lê a palavra, que ela não vê o amor de Deus quando escuta um louvor. E por dessa forma, estão cobrando para pregar o evangelho de Deus, sendo que Deus ele nunca ensinou isso. Pregar a palavra de Deus através de uma oferta. Deus nunca ensinou isso, nenhum. E eu quero até orar por você, se você é o tipo de pessoa que você está pregando o evangelho aqui na internet. Ou se você é um pastor, ou um guia de ovelhas de Deus. Eu quero fazer essa oração por você. Porque o que eu aprendi é a gente fazer as coisas com amor e não por interesse. Não é você fazer as coisas porque, às vezes, Deus ele sustenta você através do que você faz pra ele. Porque Deus fala, se vocês focarem em minhas coisas, eu também focarei nas coisas de vocês. E, às vezes, a gente esquece de focar as coisas de Deus nas nossas coisas e a gente quer que Deus foque em nós, sendo que a gente nem foca nele. E Deus, ele te sustenta. Eu tô vivendo um processo que isso é conteúdo pra... Isso é assunto de outro vídeo, mas eu tô vivendo um processo que eu tô sem emprego, eu tô sem curso, eu acabei a escola ano passado e eu não cursei nada, eu tô sem emprego, eu tô sem nada, só com Deus. Eu tô sem nada, sem condição, e tenho vários planos para fazer, mas em nenhum momento eu tô aqui pela internet para eu ganhar dinheiro, para eu ganhar um conhecimento, nunca por isso. É só pelo amor de Deus. É porque Deus, ele me deu amor e a misericórdia. E Deus tá fazendo uma transformação através disso para mim e para você também. Sabe, antigamente, Deus, ele me mandava dar dinheiro ao próximo. Se eu queria ajudar o próximo, porque eu tinha essa dificuldade de amar o próximo e de ajudar também o próximo. E Deus mandava dar dinheiro para as pessoas, aqueles que precisavam. Às vezes estavam com fome.
ou passando algo financeiro, e ele me dava o sentimento de eu dar o dinheiro pra eles. Só que meu coração duro e amarguroso tinha essa coragem de eu dar o meu dinheiro, sabe? De eu arrumar um serviço, de eu trabalhar o dia todo e eu dar o meu dinheiro assim pra uma pessoa desconhecida que eu nunca vi na vida. E Deus vai fazendo a obra nisso também em mim, porque antes eu tinha um coração muito duro. E hoje em dia, às vezes eu tenho uns R$ 50 ou menos, e às vezes Deus faz sentir assim no meu coração pra eu dar pra aquela pessoa. E hoje em dia eu não penso duas vezes. Às vezes vem a dúvida assim na minha cabeça. Só que aí Deus, ele é maior. E aí ele manda eu dar pra aquela pessoa. E às vezes eu não sei nem a situação dela, mas eu dou pra ela porque é Deus que tá pedindo. Então, através desse vídeo também, transforme seu coração. Não seja uma pessoa interesseira. Não seja uma pessoa que você quer fazer o bem para os outros, querendo a recompensa de volta, querendo dinheiro ou alguma coisa de volta. Faça de coração, faça por amor e Deus vai te recompensar muito se você começar a pregar o evangelho de amor, por compaixão das pessoas, por amar as pessoas. É difícil amar o próximo? É, porque o próximo é uma coisa assim complicada. Mas se a gente pedir a Deus que nos ajude a amar o próximo, ele vai ajudar. E como tá me ajudando também, o quanto amar o próximo e ajudar também o próximo, ele vai te ajudar também. Então, só peça o Espírito Santo para andar com você quando for pegar a palavra, que Deus vai te abençoar muito. Quero que você feche os olhos, esteja também em comunhão agora com o Espírito Santo, para que eu vou orar por você. Senhor, que é glorioso e bondoso em nossa vida. Eu peço, Senhor, que através desse vídeo, Senhor, possa vir abençoar muitas pessoas, Senhor. Possa vir mexer com os corações delas, Senhor. Porque as pessoas, Senhor, ultimamente, elas estão se perdendo, Senhor, pelo eu, pelo ego. A maioria das pessoas, elas estão se perdendo, Senhor, por achar que a vida é só dinheiro, Senhor. Mas, na verdade, a vida não é só dinheiro, Senhor. A vida é viver em santidade, é viver em teu amor, Senhor. Porque como o Senhor fala, Senhor, que a gente não tem de dar prioridade, Deus Pai amado, às coisas materiais, mas coisas espirituais, Senhor. O nosso tesouro está guardado no céu, Senhor, mas se ficar aqui, Deus Pai amado, vai ser destruído. Então, Senhor, que essa pessoa que está assistindo o vídeo, Espírito Santo, possa vir falar com o coração dela, Senhor. Possa vir, Deus Pai amado, humildade, amor, misericórdia, Senhor, porque muitas pessoas, Senhor, estão nesse caminho, Senhor, de ela fazer a tua vontade, Senhor, por conta de dinheiro. Muitas pessoas querem fazer, Deus Pai amado, a tua vontade diante da recompensa, Senhor. Mas eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo coração duro, Senhor, todo coração amarguroso, Senhor, que está diante dessa pessoa, todo ego, Senhor, todo eu, Senhor, repreendo, Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso é, Deus Pai amado, que está no coração dessa pessoa, Senhor, mas que ela possa pregar, Senhor, para ter, Deus Pai amado, o teu amor, que ela possa pregar por amor, Senhor, por misericórdia dos teus servos, Senhor. Possamos, com essa pessoa que está assistindo, eu também, Senhor, que possamos ser, Deus Pai amado, como os apóstolos e discípulos que pregam o teu evangelho, Senhor, segundo o teu amor, Senhor, segundo a tua presença, Senhor, mas que nunca, Deus Pai amado, podamos, Deus Pai amado, falar, Deus Pai amado, era sobre ti, por conta de dinheiro, Senhor, mas que possamos, Senhor Espírito Santo, andar pela tua guia, Senhor, e andar pela tua misericórdia. Amém. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha falado muito com você, ainda mais você que anda praticando esse tipo de coisa. Comenta aqui o que foi que Deus falou com você. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal.